quero mostrar para vocês hoje sobre a pós-graduação do MAB, que tem como objetivo aqui, se você olhar, esse aqui são os nossos pilares principais, me fala se você não acha isso aqui interessante. Ele foi desenvolvido para criança brasileira aprender inglês como uma criança nativa. Ele é validado com crianças de diferentes contextos, cenários e diagnósticos. Nós temos aqui entregas de relatório final. Olha, Van, essa criança ela tinha diagnóstico XYZ e funcionou. É um material que foi desenvolvido para preparar o aluno para futuramente tirar certificações de Cambridge. Trabalha com abordagem fonética, que é a abordagem de phonics. Tem alinhamento com taxonomia de Bloom e alinhamento com padrões do Common Core, que é o currículo americano. Tem um embasamento que não é só da Teacher Van, é embasamento de estudo. Tem ensino para levar a fluência entendendo os prompts. Vocês vão ver que tem um lugar com todos os prompts. O que eu tenho que falar em inglês? O que eu tenho que esperar em inglês? Desenvolve todas as áreas do inglês. Escuta, leitura, escrita, fala. Nós vemos isso hoje. E o sensacional aqui, minha gente, aproveita as habilidades da língua materna da criança. Você não começa de um zero absoluto. Aí tem que pensar em inglês. Aí tem que ser tudo em inglês. Não. Você usa a base materna para construir um novo idioma. Olha que massa. A pós-graduação do MAB, que é a pós em desenvolvimento da linguagem e alfabetização em inglês. Se você olhar lá, nós estamos dentro da. Nós temos se você olhar dentro do site EMEC, você vai ver que nós estamos lá cadastrado como uma pós-graduação em desenvolvimento da linguagem e alfabetização em inglês. Olha que chique, teacher. A teacher vai aqui é a coordenadora da pós. Se você viu isso, para quem trabalha em escolas bilíngues, das novas diretrizes, que ainda segue aguardando homologação, nós temos aí três requisitos para ser professor em sala de aula, no contexto bilíngue. O primeiro deles é ter uma graduação. Se quer trabalhar numa escola bilíngue, hein? Ter uma graduação em pedagogia ou letras, ter comprovação de proficiência nível mínimo B2 e ter formação complementar em educação bilíngue. Hoje o MAB, a pós do MAB, se encaixa aqui. Nós temos a pós-graduação hoje com uma frente de 7 módulos, onde no módulo 1 você vai entender qual que é a diferença de uma aula de inglês convencional e uma aula de inglês com foco em alfabetização em inglês. Você vai entender o que tem que dar de primeira aula, o que tem que ter na sua primeira aula, na sua primeira semana. Como é que eu me conecto com as crianças? Como é que eu crio vínculo com as crianças? Como é que eu ensino regras em inglês com a minha criança? Como é que eu familiarizo ela no inglês? Tem um documento de repertório de comandos em inglês lá. Tem planner para você poder se organizar para concluir a pós. Tem artigos científicos, todos os artigos científicos, mais de 30 artigos científicos lá. Uma coisa que é tão exclusiva que tem lá dentro da pós é você aprender a aplicar sondagem em inglês. Por que que é exclusivo? Porque foi desenvolvido mais de entre 30 a 50 folhas para aplicar sondagem em inglês com crianças brasileiras. Nós desenvolvemos esse pack de folhas para aplicar desde a educação infantil com crianças de 3 anos até crianças do 5º ano. Então, tá prontinho, você entra lá, vai estar lá uma tabela que você vai estar lá assim, a criança, ela tem tantos anos, tá. A criança, ela já sabe inglês? Sim e não. Tem lá. E você se organiza, ele te fala qual que é a folha que você tem que imprimir e você senta e aplica com a criança. Explica como é que você tem que sentar, o que que você tem que falar, como é que você tem que se portar, como é que tem que ser o momento. Esse módulo é para você poder entender por onde começar. Aqui é literalmente você ir no médico e ele te dá um remédio sem te pedir exame. Aqui você vai entender
realmente o que a criança precisa e não o que você acha que ela precisa. Não é porque ela está no primeiro ano, no quinto ano, que você tem que dar o que está todo mundo ensinando de inglês no primeiro ano, no quinto ano. Quais atividades você tem que evitar com aquela criança, com aquela turma? Depois nós temos um módulo maravilhoso, principalmente para quem é da educação infantil. Aqui a sua criança, ela não vai falar inglês se você não desenvolver a escuta. Aqui você vai entender como é que conta histórias em inglês, como que organiza a sala para contar histórias, quais são as 5 regras que você precisa para contar histórias e fazer com que elas fiquem engajadas. Quais são as músicas, quais as brincadeiras, que história que eu posso contar que tem intencionalidade? O que que eu tenho que trabalhar? Como que eu posso trabalhar com o tempo que eu tenho? Como que eu posso aumentar o nível de repertório linguístico? Como é que pronuncia os 44 sons da língua inglesa? E depois você vai ter um melhor, maior, mais completo módulo fonético dentro da pós-graduação. Como que aplica esse fônico, essa fonética, no caso aqui, essa abordagem? Aqui eu tenho certeza que você vai vencer o medo e a insegurança de pronunciar palavras em inglês. Eu tenho certeza. Porque aqui eu ensino para você como você tem que ensinar para criança. Então, se você já tem essa incerteza, essa insegurança, aqui você já quebra isso. Aqui você vai aprender como é que ensina o alfabeto do jeito certo, sem cantar ABC Song. Aqui você vai entender como é que engaja as crianças com historinhas, com puppets, com jogos, com lúdico. Só que para ter resultados em pouco tempo. Depois você vai colocar aquela criança numa oficina de leitura. Aqui você vai se surpreender de um jeito, porque foi nesse módulo que nasceu a ideia de ter o MAB. Aqui você vai se surpreender com essa etapa, porque eu acredito que é uma etapa muito linda. Aqui a criança começa a ler. Toda vez que eu posto vídeo de criança lendo, as pessoas ficam encantadas, porque ela está lendo em inglês, ela está entendendo o que ela está lendo. Você pode perguntar para ela coisas em inglês, ela vai te responder em português daquela história. Aqui você vai entender como que escolhe livro na biblioteca. Será que você não está escolhendo um livro errado, por isso que a turma está ficando muito bagunçada? Ou será que o livro não está muito longo? Será que ele não está muito complexo? Como é que escolhe livro em inglês? Como é que conta histórias em inglês? Será que tem técnica para fazer a criança entender? Compreender? Aqui você vai descobrir na oficina de escrita, no Reading Workshop, como é que desperta o desejo da sua criança pela literatura inglesa. Aqui você vai cativar a criança com as histórias. Depois você tem aí a oficina de escrita. Essa é a etapa que eu costumo dizer que a gente vê mais evolução. Aqui você vai ter folhas prontas para usar, tanto no particular quanto no contexto de sala de aula, que são essas aqui que estão aparecendo aqui. Aqui você vai ter posters, que são os 6 superpowers para fazer a criança se engajar no momento da leitura e usar técnicas para poder ler. Aqui você vai aprender a fazer com que a criança pare de transferir do português para o inglês, que é uma técnica que nós desenvolvemos que chama técnica 6-2W. 6 steps to read a word. Olha que legal. E aqui você tem um módulo que, na verdade, a gente vai parar de ensinar gramática errada. Quais são as 14 regras gramaticais essenciais e como ensinar isso para a criança de um jeito massa? Como que eu faço para a criança aumentar o repertório dela? Tá aí. Traduzir ou não traduzir? Como é que eu tenho esse balanço pedagógico no meu momento da aula? Como é que eu estimulo a criança a falar inglês? Aqui nesse módulo nós temos aula de aquisição da linguagem, fundamentos da aquisição da linguagem, uso de prompts. Que prompt que eu uso com a minha criança? Ah lá, ó, a Cris colocou assim: aula incrível, fiz tradução em uma das melhores faculdades privadas de São Paulo, mas eu não aprendi dessa forma. E o último módulo, que na verdade era o que eu estrangulava quando eu comecei a ter muitos alunos, era o módulo de planejamento. Então, de uma dor que eu tinha muito grande, eu construí um template prontinho para o educador conseguir montar um planejamento estratégico. Um planejamento rápido.
E aqui você vai entender como é que você dá uma aula de 50 minutos. Como que tem que ser o começo dessa aula, o meio, o fim? Aqui você vai ter um planejamento por idade. Como é que planeja aula para criança de 3 anos? Tem lá uma aula só para isso. O que que eu tenho que saber para planejar uma aula para criança de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Esse template aqui, principalmente para quem dá aula particular, é sensacional. Sensacional. Porque tá tudo num lugar só, que eu tô no meio de uma aula, eu posso abrir do meu celular. Nunca vi isso em lugar nenhum, graduação, pós, cursos de idioma e principalmente com esses nomes, deixando tudo mais visual e fácil. Esse MAB é incomparável. Os alunos mabianos têm o privilégio de saber mais que a maioria esmagadora de muitos teachers por aí. E o melhor, se divertindo. Porque você tem uma pós-graduação que é divertida, é massa, é a pós do MAB. Juro, de verdade. O que que você tem acesso? 2 anos. 2 anos dentro da plataforma para assistir às aulas da formação. Você vai ter, começando agora, na última semana de fevereiro, e obviamente vai ser comigo primeiro, óbvio, 24 encontros de estudo de caso. Desses 24 encontros, você precisa estar presencial, né, comigo no online, em 16 encontros, tá? É um dos requisitos da pós. Vão ser 24 encontros que você não tem ideia, em, assim, diferentes contextos, cenários, diagnósticos. E é muito legal quando a gente escuta um caso, eu falo, meu, eu tô passando por isso. Como é que ela lidou com isso? Como é que ela, que estratégia que ela usou? Vida real mesmo. Essa é a pós-graduação do MAB. Além disso, você vai ter acesso ao único manual MAB com a sequência didática para alfabetizar crianças em inglês, que é esse que está aqui atrás de mim, amarelinho. Dentro dele, você vai ter lá uma tagzinha, né, uma setinha, onde tem a idade, você abre na idade da criança e você lê um resumo de 5 a 10 páginas, dependendo da idade, você tem lá o que tem que ensinar. Por onde começa, o que que tem que fazer, o que que não pode fazer, quando é sala de aula, como é que monta grupo, como é o que que faz. Você tem, tá vendo aqui na lateral? Você tem os checklists por idade. É como se fosse uma receita de bolo. Você imprime, lamina, coloca lá na sua sala. Com 3 aninhos, tem que ensinar isso, 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 ao longo do ano. No primeiro ano, tem que cobrir isso, 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 e por aí vai. O que você vai receber de bônus? Além das aulas, que já estaria ótimo, né, gente? Com os 24 encontros lá de estudo de caso. Você vai ter acesso, o nome já fala, tá? Ao MAB Ouro. O MAB Ouro, para quem. Eu já mostrei algumas vezes no meu Instagram, mas o MAB Ouro, ele é um lugar onde você, com 3 cliques, consegue achar alguma ideia, música, história, dinâmica, atividade, inspiração para poder colocar no teu planejamento. Ah, eu quero uma ideia para trabalhar a gramática, preposição, tá? Deixa eu ver uma música, então, para trabalhar aqui preposição. Aí, deixa eu ver um jogo online. Ai, deixa eu ver então aqui uma estratégia para trabalhar, por exemplo, Visible Thinking Routines de Harvard. Deixa eu ver como é que faz elogios. Deixa eu ver ideia de rotina. Deixa eu ver attention getters. Olha quanta coisa. A gente falou hoje dos prompts, por exemplo, né? Esses prompts todos estão lá. Todos os prompts na fase silenciosa, o que que eu tenho que perguntar? Como é que eu posso perguntar? Na fase da quase fluência, o que que eu tenho que perguntar para essa criança? E por aí vai. Aí essas VTRs, que são as Visible Thinking Routines, são ideias para você poder engajar. E sabe o que que é isso? Perguntas que Harvard mapeou. Gente, o nome já diz tudo, vale ouro mesmo. Olha lá que a Rita colocou. Encantada com cada aula, e eu que pensava que sabia ensinar inglês, ainda tem um mundo para aprender. Você vai ter acesso ao cadastro na Professores Bilíngues. Para quem não sabe, a PB, né, a Professores Bilíngues, ela é um marketplace para professores. Então, escolas, coordenadores estão procurando professores, vão lá na PB. Pais e mães vão lá na PB.
Eu quero um professor que tenha o método MAB. Olham lá, contratam por lá, chamam um professor por lá. Você vai ter acesso a professores bilíngues, tá? Lá, as professoras podem colocar o seu currículo, podem colocar seus vídeos dando aula. Tem um espaço para os pais colocarem a avaliação dos professores. Olha que legal, ó. Meus dois filhos fazem aula online com a professora Denise e só tem elogios. Pouco tempo depois do início das aulas, eles já falavam frases do cotidiano em inglês. Antes não sabiam absolutamente nada. As notas das provas na escola estão excelente. 9 para cima. Antes era no máximo 6, 6,5. Além disso, a Denise é super paciente, tem muita didática maravilhosa. Ô, gente, onde você acha que ela aprendeu isso? Na pós. Você também vai ter acesso a um combo de apostila de atividades para usar no online. Nós temos lá todas as apostilas. Fase 1, fase 2, fase 3, Mabtail, fase 4, Advanced. São mais de 400 páginas de sequência da alfabetização prontinho para você poder utilizar no formato online. Só para você ter uma ideia, na fase 1, 2 e 3, tem um QR Code para escanear e você escuta a pronúncia. Você entende como é que executa, como é que aplica. Você também tem lá acesso a aulas exclusivas com grandes especialistas, convidados de fora do Brasil e daqui. Visible Thinking Routines com a Penny, da Espanha, Science of Reading com a Cláudia, da Tailândia, se não me falha a memória. A Marina, que ensinou rotinas em sala de aula, que mora nos Estados Unidos. Educação bilíngue e desenvolvimento da fala com a Júlia. Teacher Me, que ensinou matemática em contexto bilíngue. Teacher Lá, que ensinou abordagem de regi, por aí vai. A gente tem essas aulas para poder complementar aí a tua formação, vamos dizer assim. Isso é o que você tem, então, dentro da pós-graduação. Já está completo, não tá, minha gente? Olha só. Obviamente, nós temos um mas aqui. Mas, óbvio que eu preparei algo especial para vocês que estão aqui comigo, porque já são quase 10 horas da noite. Eu falei, pode botar uma coisa muito especial para quem ficar comigo até o final. Todos, todos que entrarem na pós a partir de segunda-feira vão ter uma condição especial. Para todo mundo que entrar, vai ter acesso a um ano. Um ano da IAMAB. Minha gente, isso daqui, ó. Isso aqui você não precisa montar nada, porque ela foi treinada com o que vocês viram hoje, só que em detalhes. Eu tenho que dar uma aula. O timer aqui. Eu tenho que dar uma aula de tema. Vou mostrar para vocês, de tema tal, e eu quero desenvolver o conteúdo tal. Você vai ter esse bônus, todo mundo que entrar na segunda-feira vai ganhar um ano de acesso à IAMAB. Eu testei e estou louca! Vanessa, teacher, o que é essa IAMAB, senhor? Eu estou sem palavras. Nem sei se te dou os parabéns ou outra coisa, vai facilitar demais nosso planejamento. Mas vai ter teacher que vai ficar preguiçosa. Van, que coisa maravilhosa essa IA. Montei agora 2 aulas com facilidade, além da economia de tempo. Eu estou impressionada com a riqueza de ideias. Como não sou aquela teacher criativa, eu também não. Vou com a segurança de uma aula muito divertida, sem deixar de ser intencional. Olha só essa aqui que a gente montou para tema do Brown Bear Odyssey, e eu queria que ensinasse para a criança a habilidade, lembra do input? Lembra da consciência fonológica? Lembra do primeiro pilar? Eu queria que fosse conteúdo de rima. E aqui é um planejamento de aula para as crianças de 4 anos. Olha só. A IA me deu 4 aulas prontas, com começo, meio e fim, dentro da estrutura do MAB, que é a estrutura RENAP, e ele deu foco na rima. Aí dá uma olhada que eu vou deslizar para o lado, ó. Círculo com o livro Brown Bear. Faça perguntas: what do you see? What do you think? What do you like? Ali no apply. Mostre pares. Frog, dog. Ali, ó, pedindo um prompt para responder yes, no. Atividade thumbs up, thumbs down. Ele me deu 4 aulas, tá, gente?
4 aulas. Aí eu falei assim pra ele, tá, vamos ver um tema bem assim aleatório. Aí eu peguei um tema com crianças um pouco maiores do Fundamental 1. Aí eu coloquei ali do sobre pobreza, que é daqueles pilares, 7 pilares que tem mundiais. E aí eu falei para focar em Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da pobreza com o tema CVC Words. E minha gente não é que ele deu? Olha que sensacional! O tema foi dentro desse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, pobreza, com conteúdo para a criança formar CVC Words. Ele ainda me deu prompts. Prompts para falar com a criança. Me explicou aqui como que eu vou separar esses sons. Então, para quem entrar na segunda-feira, vai ter acesso a um ano da IAMAB para montar planejamento para vocês em segundos e com prompts, com começo, meio, fim e muitas ideias, tá? Bônus também para todos que entrarem, vai ter acesso à gravação desse mini curso. Quem comprou a gravação vai ganhar o valor de desconto na primeira mensalidade da pós. Porque teve gente que comprou a gravação, vai ganhar, vai abater na primeira mensalidade da pós. Olha isso, você ainda vai ter acesso à gravação desse mini curso. Próximo bônus para todos que entrarem, você vai ganhar o programa CPC. É um programa novo que nós temos, que você, na verdade, para quem não sabe, um dos requisitos é comprovar um nível de inglês mínimo B2 para trabalhar em contexto bilíngue. E você precisa tirar essa certificação. E agora nós temos esse programa CPC, Como Passar em Cambridge. Como você passa em Cambridge. Para quem não sabe também, quando você vai atrás dessas aulas, nós pesquisamos em torno aí de 10 escolas, é em torno de 400, 500, 500 e pouco a mensalidade, tá? Que são cursos preparatórios para prestar Cambridge. Aqui nós temos no curso CPC para prestar o FCI e para prestar o CAE, que é o B2 e o C1 de Cambridge. É uma prova de Cambridge. Para ter uma ideia, a estrutura da prova do FCI e o CAI são muito parecidas em tamanho e óbvio que tem uma complexidade a mais. 52 perguntas, aqui 54 perguntas. É uma prova que é dividida em 4 partes: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. Benefícios, tá? Benefícios para quem tem essa certificação. Comprovação oficial internacional, do nível de inglês. Atendimento a um dos requisitos para atuar como professor bilíngue no Brasil. Maior acesso a vagas em escolas bilíngues e internacionais. Currículo mais forte, mais competitivo. Mais segurança em processo seletivo e entrevistas. Mais respaldo para você poder aumentar o preço da sua aula para cobrar melhor pelo teu serviço, para quem é professor particular, por exemplo. E é uma certificação que não vence, não expira. É certificado vitalício, tá? Essa certificação de Cambridge. Então você vai ter acesso ao programa CPC, como passar em Cambridge. Beleza? A nossa professora foi escolhida a dedo, tá, minha gente? A teacher do CPC, desse nosso programa, teacher com sólida formação acadêmica e certificações internacionais pela Universidade de Cambridge. Ela possui proficiência nível C2 em inglês, com certificações FCI, CAI, eu nem sei essa certificação, não, EF Couch. É certificada por CELTA, TQT, incluído TQT Young Learners e o TESOL com formação internacional pela EF, International Language Centers de Boston. Graduada em Letras, Língua Inglesa pela UFPA, com pós-graduação em Ensino-Aprendizagem da Língua Inglesa e formação em Pedagogia. Ela já atuou por mais de 18 anos, não foi só na área, ela atuou com Cambridge na cultura inglesa. Ela fez parte do grupo de examinadores. Ela preparou professores, pessoas, adultos para passar nesta prova. Vocês não estão entendendo, vocês não têm ideia do tanto que nós caçamos uma pessoa especialista nisso, tá? Olha só, a estrutura que sustenta, então,
Como é que a gente vai fazer vocês passarem nessa prova? Você vai ter, então, leitura guiada dos critérios oficiais de Cambridge, entendendo com clareza o que cada parte da prova realmente espera do candidato. Preparação da mentalidade para a prova, porque acredito que quando eu não passei de primeira, foi isso que me travou. Eu não tive nada, nenhum papo para me ajudar a reduzir minha ansiedade, porque eu sempre tive bloqueios, travas para prestar qualquer tipo de prova, alguma avaliação formal. Então você vai se sentir, vai ter preparação de mentalidade para prestar essa prova, ajudando a reduzir a ansiedade, bloqueios e erros comuns de professores que sabem inglês, mas travam em avaliação formal. No CPC também nós vamos ter trabalho intencional de como responder, aprendendo a organizar respostas do jeito que o examinador procura, sem perder tempo nem energia, porque você perde muito tempo se você não tem aulas com uma pessoa especialista nesse tipo de prova. Trabalho intencional, análise de respostas reais de candidatos, comparando quem passa, quem quase passa e quem reprova, para entender na prática o que faz diferente. E por último, pulei aqui. Preparação específica para a interação com o examinador, aprendendo a manter o controle mesmo sob pressão. Organização de um plano de estudo claro, com definição do que estudar, quando estudar e por que estudar, cada etapa. Simulados comentados, onde o foco não é apenas a nota, mas a leitura estratégica do desempenho em cada parte da prova. Construção de confiança baseado em preparo real, para que o professor saiba exatamente quando está pronto para prestar a prova. Essa aula é uma vez por semana. Após, são 2 aulas no mês. Essa aula é uma vez por semana, que não bate, obviamente, com o dia da pós-graduação, tá? Uma vez por semana, 1h30 ao vivo, com conteúdos complementares na plataforma. Como que você vai saber se você está na turma 1 de FCI para nível B2 ou se você vai para a turma 2? É mediante a alocação da turma, vai ser fazendo o nivelamento, que é uma prova, um teste rapidamente que você vai fazer lá no site de Cambridge, e você consegue ter acesso a se você vai para a turma de FC ou de CAE, beleza? As aulas serão segunda e quinta às 8 horas da noite, beleza? É uma vez na semana. Uma turma vai ser na segunda, a outra turma vai ser na quinta. Vai ter a gravação para quem não puder, nós vamos subir essa gravação, tá? Bônus para todos que entrarem. 50% de desconto no Speaking Test e no Writing Test com a teacher do CPC. Isso aqui é só somente na hora do pagamento, tá? Quem escolher ter esse trabalho mais específico, esse serviço mais específico, para ter sugestões, dicas, a professora vai escutar você falando inglês, ela vai corrigir o seu writing test, esse aqui vai ganhar ainda 50% de desconto, beleza? Só na hora do pagamento, isso daqui. Bônus para todos que entrarem. R$ 100 de desconto no material premium. Na hora da inscrição, vai aparecer lá o material prêmio e você ainda vai ganhar R$ 100 de desconto. Gente, é bônus pra caramba, né? Meu Deus! Só que tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais sim, porque a gente precisa dar um bônus exclusivo para os primeiros que correrem, que se inscreverem. Para quem se inscrever no primeiro dia, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, para quem se inscrever no primeiro dia, vai ganhar. Só para quem se inscrever na segunda, vai ganhar a oficina Mab Puridade e 600 acesso a 600 flashcards de vocabulário. Oficina Mab Puridade, minha gente, isso daqui é um must. São aulas gravadas mostrando de uma forma rápida o que precisa ensinar em cada idade. 10 horas de oficina, você vai ganhar. É massa, viu? Bem legal. Bem legal a oficina. E os 600 flashcards? Você tem acesso a mais de 20 áreas, onde nós desenvolvemos aí em torno de 20 flashcards por área, com imagens
reais e pronúncia de cada vocabulário desses 600 flashcards. Para quem entrar na segunda-feira, vai ganhar esses dois. Para os 30 primeiros inscritos, vão ganhar um ano a mais de acesso ao conteúdo da formação MAB, ou seja, você tem acesso por 2 anos, você vai ganhar mais um ano, 3 anos. 3 anos colado comigo, gente. 3 anos de acesso às aulas da formação MAB. E nós temos aqui, obviamente, por o mais rápido, para o The Flash, para o Sonic, para o primeiro inscrito, nós vamos dar uma bolsa de 92% na pós-graduação. Paga somente a matrícula e fica isento do resto das mensalidades. É o quê, produção? Escutou, Soraya? Primeiro inscrito? Você não vai nem dormir, né, mulher? Você já vai ficar acordada aqui. Quanto que vale hoje no mercado? Hoje fazer uma pós-graduação, 18 a 24 parcela de R$ 600. Quem fez, quem faz, quem já pesquisou para fazer sabe que é isso. Pode pesquisar. Fazer uma preparação para certificação de Cambridge, quanto é que custa? No mínimo R$ 500 por mês. E você geralmente fecha o semestre, sem contar o material. Ter acesso às aulas com mais de dezenas de especialistas, não mensura isso. Trazer gente de fora, não mensura, é incalculável. Investimento na pós. Você paga uma taxa de matrícula de R$ 600, mais 18 parcelas, 18 mensalidades de R$ 390. Olha essa condição especial. R$ 600 de entrada, mais 18 mensalidades de 390. Mas o que você precisa investir na segunda-feira? Vamos lá? Só isso. O investimento nesta oferta é a taxa de matrícula. Em até R$ 600, em até 6 vezes sem juros. Gente, ficou muito fácil fazer uma pós, do nível da pós do MAB. A primeira mensalidade de 390, só em março. Só depois do carnaval. Só dia 10 de março. Você vai entrar na segunda-feira e vai pagar apenas a mensalidade. A matrícula, desculpa, a matrícula, R$ 600 em até 6 vezes. E dia 10 de março, depois do carnaval, porque a pós começa depois do carnaval, a vida começa depois do carnaval aqui no Brasil. Você vai pagar a primeira mensalidade de R$ 390. Então, as inscrições, elas abrirão segunda-feira, 8 horas da manhã, para o público geral. Para o público geral. Você que está aqui comigo, você não é público geral. Você vai entrar no grupo VIP, porque para quem está no grupo VIP, para receber essas condições, vai abrir às 7 horas da manhã. Por isso que a minha sugestão é que você escaneie agora. O link também o pessoal tá mandando agora e já entre para a lista VIP, para o grupo VIP. E nós vamos mandar lá às 7 horas da manhã o link. Beleza? Qual que é a vantagem disso? Você recebe o link uma hora antes e aumenta a sua chance de ganhar os bônus dos primeiros colocados. Beleza? Escaneia aí. Já entra agora, porque a gente nunca fez uma loucura dessa, de você pagar a matrícula e ainda em 6 vezes sem juros, para ter uma certificação, um diploma de uma pós-graduação do nível que é, com essa condição, e ainda pagar a primeira mensalidade só dia 10 de março. É, gente, olha o tanto de bônus. Eu costumo brincar, tá caro ficar fora da formação MAP. Já escaneia aí o seu certificado. Você pode escanear o QR Code e você já solicita o seu certificado, tá bom? Vai ter um formulário, você vai preencher para depois receber o seu certificado aqui desse mini curso. Foi bom ou não foi, minha gente? Nossa, foi rico, hein? Olha isso, 10 horas da noite. A gente falou, hein? Eu espero que para você tenha sido muito mais do que conteúdo. Eu espero que para você tenha sido um divisor de águas, tenha sido
maravilhoso. Eu tô com a garganta doendo. Eu vou abrir um inbox, uma caixinha de inbox no meu Instagram e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês lá no Instagram. Pode ser? Pode ser? Beleza? Eu vou estar no inbox respondendo tanto na caixinha quanto no inbox ou nos stories. Beleza? Eu vou abrir a caixinha, tá, minha gente? Porque aí eu consigo mandar áudio, eu consigo digitar. Um beijo no heart de vocês. Eu vou estar lá no Instagram, eu vou estar lá no inbox e eu espero de verdade que você faça parte agora, comece seu 2026 fazendo parte da, da pós-graduação do MAB, tá? Vejo vocês então segunda-feira para eu dar. Sejam todos muito bem-vindos na pós-graduação, na melhor, mais completa pós-graduação de desenvolvimento da linguagem e alfabetização em inglês. Um beijo da Teacher Ivana, no seu Hort. Muito obrigada por vocês fazerem parte essa noite. Beijo, bye bye. Olá, meu nome é Lívia, eu sou professora de especializadas em inglês e hoje eu leciono num colégio do Jardim 1. Olá, meu nome é Lívia, eu sou professora de inglês há muitos anos. Já trabalhei em escolas de inglês, especializadas em inglês, e hoje eu leciono num colégio do Jardim 1 até o terceiro ano do ensino médio. E são fases muito diferentes, que exigem uma postura e uma forma de ensino diferente, né? E quando eu vi sobre o workshop da MAB, eu fiquei muito curiosa. E, gente, mudou completamente minha forma de lecionar. A alfabetização, ela traz uma capacidade de pronúncia e de compreensão do inglês que é impressionante. E aí você fala assim, ah, não, mas tem que ser só com os pequenininhos. Não, colocar em prática o som das vogais, a forma como as crianças devem ler as palavras em inglês e não lê-las como elas são escritas, com o som que elas imaginam, traz um aprendizado impressionante, até mesmo para crianças que já estão com níveis mais avançados de inglês. Então, é impressionante como muda o tipo de aula e a compreensão dos alunos em relação ao inglês. Eu super indico e acho que todos os professores de inglês deveriam fazer o curso, deveriam se especializar nessa alfabetização, nas técnicas, porque é impressionante a mudança de aprendizado dos alunos em relação ao inglês. A facilidade com a qual eles começam a entender os áudios, as músicas, a conversação, a pronúncia, fica excelente. Eu estou, assim, extremamente contente com o resultado que estou obtendo depois que eu comecei a fazer o curso. Eu fiz faculdade de letras, eu fiz pós-graduação em ensino de língua inglesa, eu fiz o caso da Cambridge do inglês avançado, né, de CAE, eu fiz o curso Celta da Cambridge e nunca tinha ouvido falar disso. E o MAB, para mim, assim, ele é o curso mais completo, porque ele está aos alunos, ele ensina, né, captação de alunos, ele ensina conversa com os pais que você tem que ter, ensina a fazer o planejamento das aulas, te dá as atividades que você tem que fazer, como que você vai aplicar as atividades. Então, assim, te dá desde o primeiro passo até o final, né? Então, eu sou professora de inglês, eu já trabalhei em escolas de idioma, já dei aula em rede particular de ensino. Na escola, o inglês era assim, era uma vez na semana, 40 minutos de aula, e assim, eles não aprendiam, né? E eu sou uma pessoa que eu preciso ver resultado do meu trabalho. Então eu me sentia muito frustrada, sabe? Chegava no final do ano, eu falava, gente, eles não aprenderam. O máximo que eu consegui fazer foi ensinar eles, né, memorizar algumas palavrinhas ali, mas que já esqueceram também o que aprenderam lá no primeiro bimestre, eles não lembram no quarto bimestre mais. Então, para mim era muito frustrante. Eu falava, sabe, eu não consigo ver resultado do meu trabalho. E eu lembro que o primeiro ano eu chorava, eu chegava em casa e chorava. Eu falava, eu não quero mais.
Então, assim, mas eu acabei, né? Falei, não, mas vamos continuar, né? Então, eu lutei ali 4 anos. Quando eu saí da escola, quando minha filha nasceu, eu não queria nem voltar mais. Eu já estava decidida que eu não ia mais dar aula na escola. Talvez eu fosse voltar para o curso de idiomas, mas eu tinha ido para outra área. Eu estava no artesanato já. Falei, ah, vou ficar em casa, trabalhar com artesanato. Daí fiz o Instagram justamente para divulgar as minhas peças de artesanato. Que foi quando daí eu conheci a Vanessa. Eu conheci o MAB em 2021. Minha filha estava ali com 4 anos, de 4 para 5 anos. Meu filho mais novo tinha 1 ano e pouquinho. E assim, eu faço criação bilíngue com os dois. E a minha filha, na época, estava sendo alfabetizada em português na escola. Então, ela já estava começando a ler algumas palavras em português ali. E um dia ela pegou um adesivo que estava escrito fun. E aí ela olhou para mim, olha, mamãe, tá escrito fun. Aí eu lembro que eu falei, olha, filha, é que tá em inglês, né? Então, em inglês é diferente. Só que assim, eu não sabia explicar por que era diferente, né? Porque eu aprendi inglês naquela metodologia tradicional, né? Vamos decorar as palavras. Então, maçã em inglês é apple, mas a gente escreve apple com 2 P's. Eu aprendi assim, então eu pensei, vou ter que ensinar minha filha a aprender a ler assim também, né? Então eu ia esperar até que ela fosse alfabetizada em português para começar a alfabetização dela em inglês. Até que um dia eu encontrei no Instagram uma tal de Vanessa Bueno, né, falando sobre alfabetização bilíngue. Falei, gente, o que é isso? Aí né, comecei a seguir e tal no Instagram, conheci o canal dela no YouTube, maratonei todos os vídeos que ela tinha. Falei, gente, preciso desse curso. Porque assim, eu não conhecia, né? Eu não tinha noção do que era phonics, como consciência fonológica, eu não aprendi nada disso, né? Aí falei com meu marido. Falei, olha, encontrei um curso na internet e tal, né, de alfabetização bilíngue, bem legal, assim, pensei em aplicar com a nossa filha. Só que daí na época ele falou, ai, agora não temos condições, tal. Daí eu falei, putz, né, que droga. Aí eu fiquei esperando, então, fiquei ali e tal. Foi só a questão de juntar o recurso financeiro mesmo, porque eu me apaixonei na hora. Falei, gente, eu preciso disso, eu preciso. Passou um tempo, consegui adquirir o curso dela e comecei a aplicar com minha filha. Poucos meses, assim, ela começou a ler as primeiras palavrinhas, assim, falei, gente, como é que pode? O MAB, ele teve impacto em 3 áreas da minha vida. Primeiro, na minha experiência com o inglês, minha experiência pessoal. Porque, que nem eu falei, fiz vários cursos, fiz faculdade de letras, fiz pós-graduação, fiz, né, tenho certificados da Cambridge, mas eu não aprendi em nenhum lugar o que eu aprendi com o MAB. Eu digo que o inglês começou a fazer sentido na minha cabeça, sabe? Porque para mim era tudo muito aleatório. Ah, eu literalmente decorava todas as palavras que eu aprendia. Cada palavra nova eu ia lá, via como que pronunciava, como que se escrevia, qual era o significado, e foi assim que eu aprendi inglês. E quando eu fui aprendendo ali sobre o phonics, tal, sobre as regras, eu falei, gente, faz sentido. Existe um padrão, né? Existe uma lógica por trás do inglês. Então mudou assim a minha visão da língua inglesa nesse sentido, que a gente pode aprender, que a gente pode ensinar de uma forma diferente. E hoje, aplicando o MAB, a gente vê resultado em meses, né? Então a gente pega ali a criança que está zerada e você vê a evolução dela, você consegue ver a evolução. E você consegue ver que você tem o que ensinar para uma criança. Que não é só jogar um monte de palavra para ela decorar. Que tem um processo que você consegue fazer, que ela vai evoluir, que ela vai aprender, que ela não vai esquecer dali 2 meses. A criança que ela consegue ler, ela consegue aprender depois sozinha palavras novas. Ela não vai precisar de alguém ir lá e ensinar cada palavrinha para ela. Ela tem esse conhecimento, ela tem essa ferramenta para poder fazer sozinha. Aí, claro, né, minha filha lendo inglês, para mim, assim, não tem preço. Eu acho que se eu parasse só ali, para mim já tinha valido todo o investimento que eu fiz no MAB, porque era uma coisa que eu achava, assim, que ela ia levar anos para aprender, sabe? Que ela só ia conseguir ler quando ela fosse, assim, adolescente, né? Que ela tivesse capacidade de memorizar ali as palavras. E, assim, ver ela lendo com 5 anos, para mim, assim, não tem preço. Eu falo pra Vanessa assim, nossa, eu sou grata, assim, eternamente, sabe, por todo o conhecimento que ela passou, porque se não fosse isso, eu nunca imaginaria ver minha filha com 5 anos lendo inglês. Aí, mas graças a Deus eu conheci o MAB.